Vamos lá, quem tá aí comigo na live, que eu vou procurar ser bem objetiva, que eu não consegui fazer essa live simultânea pelo aplicativo, então eu vou ainda lá pro Instagram fazer ela lá no Instagram. Então, você que tá aí, dá um oi pra mim, saber da onde você tá falando, pra eu mandar um beijo pra você e pra sua cidade. Fala aí pra mim. O nosso tema hoje é depressão. Então, hoje eu quero esclarecer para vocês, eu quero falar os tipos de depressão e quero dizer em cada um o que vocês devem fazer. Então, por favor, chama mais alguém, compartilha essa live, eu vou deixar salva, tá? Para vocês depois poder compartilhar com mais alguém, tá bom? Então, eu vou deixar aí salva a live para vocês poderem compartilhar com os amigos de vocês, tá bom? Então, gente, vocês querem escrever sobre o que vocês acham sobre esse tema, depressão? Porque pior do que a doença, a patologia, é a confusão que as pessoas acabam fazendo sobre isso, né? Então, tudo começa na mente, tá bom? Toda e qualquer patologia começa na mente, inclusive a depressão. Então, a parte do convênio que mais deveria ser usado, tá? É a parte do psicólogo e provavelmente é a menos usada, porque todo mundo quer passar com cardiologista, quer passar com neuro, tá certo e tem que passar mesmo, mas todas as patologias elas começam na mente. Então, se a gente cuidar da mente, paz do Senhor, querida, um beijo para você, viu? Se a gente cuidar da mente, provavelmente você não terá a irmã Ivone de Pouso Alegre, beijo para Minas Gerais. Se você cuidar da mente, muitas doenças você não terá no corpo, porque tudo começa na mente, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo, se vocês for escrevendo os recadinhos, eu vou lendo, tá? Então, o primeiro que eu vou falar aqui, o tipo da depressão, é o quê? É a depressão que ela é psicológica. Ela vem da onde? Do acúmulo de frustração, de coisas que acontecem na nossa vida e que nós nos frustramos, né? Não é assim que acontece? Então, o acúmulo de frustração, né, leva a pessoa a ter uma neurose, tá? E isso pode, o quê? Deixar a pessoa desorientada. Então, esse acúmulo de neurose vai fazer o quê? Vai causar uma desorganização na mente. Então, primeiro eu quero deixar aqui claro para vocês que a depressão, ela não é frescura, não é falta de vontade, não é corpo mole, tá bom? A depressão, ela é uma patologia como todas as outras doenças. E como tal, ela precisa ser tratada, tá bom? Então, aquela que é do acúmulo de lixo psicológico, como que se trata? Indo no psicólogo. Então, o psicólogo, ele vai ressignificar os acontecimentos. Ele vai fazer você olhar, paz do Senhor, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui. Marcelo, gente, é o meu auxiliar, viu? É uma bênção de Deus, tá? Me ajudando no trabalho missionário que a gente faz aqui nos cultos, tá? Ele é um dos que nos ajuda aqui. Seja bem-vindo, Marcelo. Vai falando aí sua opinião, tá bom? Então, gente, o que acontece? Não é frescura, tá? Então, não se resolve você chegar numa pessoa que está depressiva e dizer, levanta a cabeça, deve falar coisas positivas, sim. Mas isso não vai resolver o caso dela, porque o nosso corpo acompanha a mente. Se a mente está tendo uma desorganização, o corpo vai atrás. Nunca diga para uma pessoa que está depressiva, você tem tudo. Quando você fala isso para uma pessoa que está depressiva, gente, você acaba com ela. Ela sabe o que ela tem. Porém, o que falta nela é a vontade de viver. Entendeu? Então, a pessoa, quando ela está nesse caso, você pode dar dinheiro, pode oferecer um monte de coisa para ela.
ela está vendo o mundo cinza, a vida cinza, e as coisas não têm sentido para ela. Então, nesse momento, a família deve chegar junto, tá? Deve oferecer muito amor, muita compreensão para essas pessoas, ter muito carinho, cuidado com a forma de falar. Uma coisa também, as pessoas acabam confundindo muito o luto com a depressão, são coisas diferentes, né? Às vezes a pessoa está passando um período de luto, isso não é depressão, isso é luto. Perdeu alguém, o fim de um relacionamento, de um casamento, né? Então, lógico que a pessoa vai ficar triste. Isso é luto, tá? É um período e vai passar. Então, essa primeira que nós falamos aqui, você vai resolver como? Com o psicólogo, passando lá no psicólogo. O segundo tipo, gente, que nós vamos falar aqui é a química, né? É a depressão química, que acontece dentro do corpo. Por exemplo, quando a pessoa tem uma deficiência de vitamina D3, certo? Deficiência de minerais, isso vai levar ela à depressão, certo? Essa é a parte química. A missionária Elizabeth entrou, um beijo para você, minha querida. Então, nós primeiro falando da depressão psicológica, que se resolve com o psicólogo, tirar o lixo da mente, tá? E também tem aquela depressão que ela é orgânica. Por exemplo, se a tireoide não estiver funcionando bem, a pessoa vai entrar em depressão. Se a parte endócrina, que produz os hormônios, não estiver funcionando bem, essa pessoa vai entrar em uma depressão orgânica, né? Se os rins não estiver funcionando bem, a ureia nesse sangue, porque o nosso corpo, gente, é todo interligado. Não tem uma parte separada da outra. Então, a corrente sanguínea está lá com a ureia alta, vai passar pela nossa cabeça, né, passando pelo cérebro, por todo o corpo. Então, essa pessoa vai acabar ficando desorientada. Tá bom? Então, a orgânica. Tá com problema de hormônios. Aonde eu vou resolver isso daí? Amém! Seja muito bem-vinda aqui. Saudade, beijo para Bispa Elizabeth. Então, se a pessoa vai fazer uma reposição de hormônio, é com quem? Com o endócrino, né? Ele é o médico que cuida da parte hormonal. Se a depressão ela é química, você deve procurar quem? Um ortomolecular, certo? Agora, o que você não pode fazer é ficar na sua casa, sabe? Porque em casa, tem algum médico aí para avaliar? Não tem. Então, se você percebe que está desanimado, sente cansaço, não tem ânimo para levantar, você precisa de ajuda. E, por favor, não diga que psicólogo, porque existe um preconceito. Psicólogo é para louco. Não, gente. Loucura não tem psicólogo para louco, não. E no psiquiatra é para louco. Não, não é para... louco não tem medicamento para loucura, não. Então, por que uma pessoa vai no psicólogo? Ela vai no psicólogo para ter uma qualidade de vida melhor. Por que a pessoa vai lá no psiquiatra? Para ter uma qualidade de vida melhor. Então, infelizmente, o preconceito, Elza entrou, beijo para você, tem atrapalhado muita gente, né? Então, existe a depressão psicológica, a orgânica, a química, tá bom? Então, a psicológica, psicólogo, né? A orgânica, né? Se é queda de hormônio, por exemplo, o endócrino vai fazer essa reposição. Se ela é química, procure um ortomolecular. Agora, não deixa a pessoa na sua casa, lá com a depressão, sem fazer nada, né? Isso vai passar. Não vai passar. É uma patologia e como patologia tem que ser tratada. Precisa procurar um profissional da área da saúde para cuidar disso daí, tá bom? Então, se é você, procure ajuda. A palavra mais forte, a mais bonita, a mais valente que existe é me ajude, né? É me ajude. Então, eu estou hoje aqui falando da depressão. Estamos falando dos vários tipos de depressão aqui.
E tem também aquela depressão que ela vem, né? Os evangélicos, os cristãos que estão aí vão entender do que eu estou falando. Aqui essa live vai ficar gravada, várias pessoas vão estar assistindo, né? Mas os cristãos sabem do que eu estou falando aí. Os cristãos chamam de espiritual, né? Os católicos e de outras religiões recebem o nosso carinho, fala energias negativas. Então, se a pessoa está depressiva porque teve um envolvimento lá com energias negativas, tá, existe, né? Porém, a pessoa já passou no médico, viu que tá tudo bem, o rim tá funcionando, o hormônio tá tudo direitinho, a parte química do corpo tá tudo direitinho. Então, se ela é de ordem espiritual ou de uma energia negativa, então precisa de uma força maior, né? Então você faz a sua oração, pensa positivo, lê trechos da Bíblia, peça para alguém estar orando para você, tá bom? Então, quando a pessoa ficar doente, a primeira coisa que tem que fazer, sim, é orar, tá? Orar. Depois procure um profissional, tá bom? Precisa de ajuda. Então eu vou usar aqui um personagem da Bíblia que teve depressão. E a gente vai estar aqui falando o que aconteceu com esse personagem da Bíblia. Um personagem por nome de Elias, né, conhecido como um profeta. E esse homem, ele tinha uma fé muito grande. A gente percebe, eu fiz a análise do Elias, e você percebe que ele tinha uma confiança tanto no Deus, que ele acreditava em Deus, né? E também em si. Ele tinha aquela fé que ele não seria abandonado. E o que ele fizesse, Deus ia ajudá-lo, tá? Então você percebe a dopamina lá em cima, tá bom? A dopamina é outra parte também, viu, gente? Se a dopamina cai no cérebro de uma pessoa, ela começa a entrar em depressão, tá? Falta de serotonina, dopamina, né? Então, o Elias, ele estava muito bem, obrigado. Até que um dia, esse profeta, ele entra em um quadro depressivo por conta de algo que ele ouviu. E quando ele ouve, né, a outra personagem da história por nome de Jezebel, dizendo que ia, né, a Jezabel matá-lo, aquilo fez um registro biológico, né? E devido a ele estar vulnerável às muitas emoções, aos muitos acontecimentos, à história que ele vinha de perseguição, fugindo, o que acontece? Ele entra numa depressão. E o que ele faz? A primeira coisa que o Elias faz é pegar o seu ajudante, o moço que o ajudava, por nome de Eliseu. Gente, Eliseu, procurem saber a história de Eliseu. Até você que não é evangélico, não tem problema. Procurar a Bíblia, está aí para ajudar todo mundo. A Bíblia é para todos. É um livro maravilhoso, tá? Que nos ajuda. Você começa a ler a Bíblia e ela vai te ajudar a superar muitas coisas, né? Depressão, ansiedade, vai reacender os neurônios, né? Vai ajudar a reacender o neurônio. Então é fantástico esse livro. Então procura saber sobre Eliseu. Eliseu era fantástico. Então a primeira coisa que ele faz foi abandonar o Eliseu. Uma das primeiras peças que a depressão prega na pessoa, sabe qual é? É quando você mais precisa de ajuda, quando você mais precisa de pessoas, você quer ficar sozinho em um quarto escuro. Não vá ficar sozinho, não se isole, porque nessa hora que você quer ficar sozinho, é o momento que você mais precisa de pessoas, tá? Diga quem passou por isso, né? Então, você que está aí nesse momento, eu estou triste, vou ficar sozinho. Não faça isso com você. Procure um missionário, procure um pastor, você que está assistindo, né, que é da comunidade, procura o seu padre, procura um missionário mais perto, se envolva numa comunidade, tá? As comunidades religiosas, como igreja, elas têm muito para nos ajudar. Então, procura uma igreja mais perto da sua casa, se envolva com pessoas, procura o seu melhor amigo, fala sobre o que está acontecendo, mas não fica em casa, tá?
esperando passar. Não, não vai passar. Você precisa de ajuda. Vai passar você recebendo a ajuda devida, tá bom? Sozinho, se isolando, reclamando, ficando chateado, não vai resolver o problema. Então Elias, na hora que ele mais precisava de pessoas, ele ficou sozinho. Segundo, ele sai andando desorientado. Até parece que a ureia estava alta, né, nesse momento. Parece que a falta de água, lá na época, mexeu. Ah lá, a internet voltou. Desculpa aí se tem os errinhos aqui de internet, tá? Estamos ao vivo. Então, o Elias, ele fica desorientado e sai andando sem direção. Olha só, a segunda coisa que a história do Elias nos ensina é que ele sai andando sem direção. Quando a pessoa está com depressão, ela fica desorientada. Então você precisa de alguém para te orientar. Procure alguém da sua confiança, procure alguém experiente, alguém idôneo, né? Alguém que tenha conhecimento para te orientar, segurar na sua mão e te guiar nesse momento, mas não fique sozinho. E ele simplesmente vai se esconder lá numa caverna, né? E então a voz de Deus vai lá ajudar ele. E muitas das vezes Deus vai falar com você através de um amigo, Deus vai falar com você através da leitura da Bíblia, Deus vai falar através de programas, né, de pregação. Muitas das vezes Deus vai até você, falar com você através desses recursos que estão hoje aí. E o Elias, ele fala que ele quer morrer. Mas na verdade, vocês acham que ele queria morrer? Alguém escreve aí, por favor, interage aqui na live. Vocês acham mesmo que o Elias queria morrer? Gente, ele não queria morrer. Alguém acha que ele queria morrer? Não queria morrer, né? Aliás, ele estava fugindo para não morrer, estava correndo de Jezabel, né? Se ele realmente quisesse morrer, ele teria ficado lá. E a Jezabel teria feito esse serviço. Então, não, ele não queria morrer. Quando uma pessoa fala para você que ela quer morrer, não é frescura, não é forma de chamar atenção. Abre o olho e fica bem conectado, porque se a pessoa está nesse estado, ele vai procurar a morte como uma pessoa sedenta procura água. Então, peça graça a Deus, pensa positivo, convide com carinho para ir no profissional, tá bom? Para que essa pessoa seja ajudada. Então Elias fala, eu quero morrer. E ele foi ajudado, né, através da voz de Deus que vai até o Elias e coloca o Elias ali para dormir e convida ele para sair dessa situação, tá bom? Então, Elias passou por essa situação, era um homem de fé, tá? Eu quero deixar aqui bem claro que depressão não é falta de fé, tá bom? Depressão não é falta de uma religião, não, ela é uma patologia. Muitas pessoas às vezes falam assim, ó, que a depressão é o excesso do passado. O excesso do passado pode tornar o quadro pior, mas pensa comigo, se a tireoide não está funcionando bem, se a parte endócrina não está funcionando bem, será que você pensar no aqui e agora vai resolver esse problema? Você vai pensar no aqui e no agora, sim, porém vai procurar o endocrinologista, vai procurar o ortomolecular. Eu sou ortomolecular, né? Então, às vezes eu faço o exame e aponta lá o indicador de depressão, né? E aí a gente entra com a medicação para poder ajudar as pessoas. Então, procure ajuda, tá bom? Procure um profissional que possa te ajudar, faça as suas orações, sim, mas procure um profissional para te ajudar. Pensar positivo é importante, viver muito bem, a Maria escreveu ali, o Elias não queria morrer. Ele se intimidou com a ameaça de Jezabel. Então, gente, não é falta de fé, não é falta de oração. Eu sou profissional, sou uma naturopata ortomolecular, sou psicoterapeuta, atendo pessoas de muita fé, pessoas de devoção, pessoas que têm uma vida santificada, que procuram o caminho do bem, mas infelizmente está passando por momentos assim, né? Que graças a Deus é tratado aqui com a gente e
todos, graças a Deus, nós temos tido sucesso em todos os tratamentos. Eu dedico essa honra a Deus, né, que tem me ajudado aí. Eu sou profissional e sou cristã também, então cada vez que eu vou desenvolver um tratamento, eu peço, graças a Deus, peço que o Senhor me ajude a ajudar o paciente que está diante de mim. E graças a Deus o Senhor tem me ajudado. Então não fica aí achando que é falta de fé, que é falta de oração. Não, não é isso. É falta de ir na igreja, não. Deve orar, deve ir na igreja, mas faça a coisa certa, tá? Uma pessoa passou, às vezes eu vejo a resistência das pessoas cristãs a admitir que está com um problema assim. Eu passei uma medicação para uma pessoa, né, cristã, e quando eu expliquei que era um antidepressivo, ela se recusou a tomar, mas ela precisava daquilo. E como a medicação ela tem mais de uma função como emagrecer, eu precisei trocar a indicação. Eu perguntei para ela, e você não quer emagrecer? Ah, emagrecer eu quero. Eu falei, então tá bom. Eu tive que colocar a medicação, né, como um emagrecedor, porque também tem essa função para a pessoa poder tomar, percebe? Então, o preconceito não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? E aí, às vezes, eu vejo, né, pessoas que, passa aqui, né, comigo, igual já aconteceu, e a pessoa, meu ferro está alto. Não, seu ferro está baixo, o ferro. Eu estou te sentindo desanimado. Sim, você está desanimado porque o ferro está muito baixo, né? E você está aqui com índice de depressão. E a pessoa relutou, se não quer tomar, não vai tomar, né? No caso, o ferro. E dias depois ela me disse, olha, eu acho que eu estou com um problema espiritual. Eu disse, qual o problema espiritual? Eu estou muito desanimado. E eu fui desanimado e fui na igreja e a minha pastora orou por mim. Eu falei, tá certo. Só que quando você está com ferro tão baixo, não precisa de espírito para te deixar desanimado, porque a própria deficiência do ferro já faz isso daí. Então você vem aqui para a gente passar medicação para você, ou você pega a receita e toma direitinho. Então quando você for lá no profissional, obedeça o que o profissional falar, tá, gente? Vai com humildade, eu preciso de ajuda, chega lá, passou pelo médico, o médico orientou, obedeça, ele estudou para isso, ele é um profissional, entendeu? Não interessa, às vezes a gente não se encanta muito, né? E quando chegar num profissional, não fala o que você quer tomar. Primeiro, deixa ele te analisar e ver qual que é a medicação que ele acredita que é a melhor para você. Se por um acaso aquela medicação você já fez uso e não se deu bem, então deixa claro para ele. Se você não pode com tal medicação, avise o seu profissional, eu não posso usar essa medicação. Mas não chega lá dizendo o que você quer, que muitos profissionais, né, às vezes passam o que a pessoa quer tomar, mas não é o mais indicado. Então, ô doutor, ô doutora, por favor, eu gostaria que o senhor visse o que é melhor para mim, né? E obedecer, tá? Outra coisa também que eu vejo aqui, e já aconteceu comigo, né? Eu tava passando a moto ali. Às vezes a gente orienta uma pessoa e a pessoa começa a fazer errado, né? E a gente fala, olha, isso daí vai dar problema para você. E a pessoa às vezes fala, não vai dar. Em nome de Jesus não vai dar. Olha, tudo bem. O nome de Jesus deve ser usado para a coisa certa. Porque se a gente fazer errado, mesmo tendo fé, vai dar errado. Então, o médico passou a medicação, toma essa medicação e não coma açúcar aí para os diabéticos. Não vai comer açúcar. Eu tenho Jesus, eu tenho fé, eu vou comer doce porque eu acredito em Deus. Não, não faça isso. Em nome de Deus, não se faz coisa errada. Em nome de Deus, você precisa fazer o que é certo. Então, obedeça a orientação, passa no psicólogo, passa no psiquiatra, no endócrino, passa no ortomolecular, mas cuide da sua saúde. Se alguém tiver uma pergunta, pode estar mandando aqui que eu vou estar respondendo. Tem alguma pergunta para fazer? Ficou alguma dúvida aqui? Tem alguma pergunta? E se tiver, eu vou estar respondendo.
Marcelo tinha entrado ali. Cadê o Marcelo? Ainda tá aí? Acho que não. Deixa eu ver se ele tá. Tá aí, Marcelo? Deixa eu ver. Ah, Fortaleza entrou. Ô Diogo, depois esteja assistindo essa live, viu? Do começo ao fim. Hoje nós falamos sobre a depressão, tá bom? Nós falamos sobre a depressão, vários tipos de depressão. Eu peço que vocês, gente, assista essa live, compartilha, tá bom? Porque a palavra de Deus diz, o meu povo, Deus falando, perde, sofre por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente vê que a falta de conhecimento, né, está levando as pessoas a sofrer, né? E muitas das vezes uma fatalidade. Então, uma live como essa daqui pode ajudar. Eu peço que vocês compartilhem, tá bom? Então, nesse momento, eu vou estar aqui agradecendo a Deus, que o meu objetivo é fazer as lives curtas, né? Para depois o pessoal estar assistindo aí. E eu vou pedir a Deus que nesse momento te dê saúde e paz, tá bom? Então, nesse momento, vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esses momentos que passamos aqui. Eu quero pedir, Senhor, nesse momento, que haja saúde sobre cada vida representada aqui, sobre cada pessoa que assistir essa live. E que nós venhamos, Deus, fazer a coisa certa cada dia, Senhor. Que nós venhamos fazer aquilo que é certo, Pai. No seu nome, que nós venhamos detectar a necessidade, que nós venhamos procurar ajuda e fazer o que é certo. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz e de vitória e de saúde e paz para cada um, Senhor, que está nos assistindo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe, gente. Fica na paz. Até a próxima. Ah, lembrando que vocês podem escolher o tema, viu? Essa live aqui, vocês escolheram o tema semana passada, quando eu falei sobre os 5 tipos de medo, tá? Quem não assistiu a live da semana passada, assista. Eu falo sobre os 5 tipos de medo. Hoje nós falamos sobre a depressão e vocês podem escolher o tema aí que vocês querem, ou da Bíblia ou de saúde, viu? Pode escolher ansiedade, os temas que vocês acharem melhor, mande aqui para nós. Mande pergunta que eu vou estar respondendo também. Um beijo, fica na paz e que Deus abençoe.